Os gastos do Estado para o pagamento de servidores e aposentados está acima dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, o déficit previdenciário em Minas é um dos maiores problemas. Pelos dados apresentados pela Federação das Indústrias do Rio, a Firjan, Minas gastou com funcionários e aposentados em 2016 78% da receita corrente líquida, a soma dos impostos e contribuições recebidas pelo Estado. No ranking dos maiores gastos, em seguida, vieram o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Todos ultrapassam o teto de 60% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação aos gastos com a Previdência, os estados acumularam um déficit de 100 bilhões de reais no ano passado. A conta só fechou em 3 dos 27 estados brasileiros: Rondônia, Roraima e Amapá. Muitos estados precisaram recorrer à receita de impostos. Minas Gerais direcionou quase 28% dos recursos para cobrir o rombo. Este advogado diz que as crises econômica e política deixam o país numa situação difícil e que a União e os estados terão que discutir uma maneira de equilibrar as contas. Ficando negativa, tem que se buscar nas outras receitas para cobrir esse rombo, e que esse rombo são os pagamentos feitos aos servidores, ou pensionistas, ou aposentados, mas que são direitos. A lei ela prevê uma série de, por exemplo, medidas, inclusive os chamados aportes. Primeiro que ela impõe a obrigação do Estado ser o garantidor, então não tem jeito, né? Se houver déficit previdenciário, o Estado vai ter que cobri-lo, não tem jeito. Esse é o grande problema. O governo do estado não quis gravar entrevistas sobre o estudo. Em nota, afirmou que as dificuldades financeiras enfrentadas por Minas Gerais levaram o governo a decretar estado de calamidade financeira. A nota diz ainda que parte das despesas com o pessoal está diretamente ligada a reajustes que foram concedidos em anos anteriores, mesmo sem previsão orçamentária, cabendo à atual gestão honrar os compromissos. Cabe ao Tribunal de Contas do Estado dar a palavra final sobre as contas do governo a cada ano. Segundo o tribunal, a prestação de contas do governo foi encaminhada na última sexta-feira. O prazo para análise é de 60 dias. O Tribunal de Contas disse que o estudo da Firjan foi feito com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional e que o tribunal tem interpretações diferentes sobre os critérios adotados para a análise das contas. Sobre os gastos com o pessoal, o PSDB, partido que governou o estado de 2003 a 2014, disse que apesar de a folha de salários ter crescido do patamar de 7 bilhões e meio de reais para quase 29 milhões de reais naquela época, Minas conseguiu enquadrar os gastos com o pessoal dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e garantiu o pagamento em dia do funcionalismo sem escalonamento.